Convido os irmãos a abrir a sua palavra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhes perguntaram, em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, quando vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiado de muitos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Irmãos, com muito temor no coração, nessa noite, peço que o Senhor nos dê muita luz, muita graça, para falar um pouco sobre esse verso, esse contexto que nós lemos. E o Senhor nos dê clareza para nós compreender o momento da história que nós vivemos. Sabe, o momento pela qual nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo já o final. A vinda do nosso Senhor está tão próximo, porque, irmãos, a gente vê toda a palavra se cumprindo e muitas vezes a gente fica preocupado com tantas coisas que estão acontecendo. A gente fica, às vezes, pensando, puxa, o que será de nós? O que será dessa humanidade? E a gente fica colocando a culpa no coração dos homens. A gente fica colocando, querendo que o mundo melhore cada dia mais. Por quê? Porque nós estamos inseridos nele. Mas, irmão, nós precisamos compreender uma verdade da palavra do Senhor. Tudo está caminhando conforme a palavra do Senhor foi ordenada. E não pense que o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar. Os homens, o coração dos homens, cada vez vai ser mais difícil de compreender aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós. Irmãos, nesse mesmo contexto, lá em Mateus, aonde o Senhor também vai expor essa palavra que ele falou aqui, de forma bastante clara aos nossos corações, o Senhor falou algo também muito interessante, que eu gostaria que nós dessemos atenção para ela. Porque, irmãos, a coisa está afunilando tão rapidamente que nós não temos como escapar
de tudo isso que está acontecendo, né? Lá em Mateus 24, o verso 10, vai falar assim para nós, nesse mesmo contexto nós precisamos ler todos os três relatos, Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. Aí nós vamos ter o mesmo contexto, vai ter algumas informações que nós vamos ganhar para ter mais firmeza naquilo pela qual nós vamos compreender da parte do Senhor, né? E aqui em Mateus capítulo 24, verso 10, vai dizer assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa questão, irmãos, é muito séria. O amor se esfriará de quase todos. Por quê, irmãos? Por causa da iniquidade, da apostasia. E a gente está vendo isso tão claro hoje, irmãos. A gente está percebendo quanto enganação, quantos falsos profetas profetizando, falando do Senhor. E é muito sério aqui em Marcos, capítulo 13, verso 6. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Olha só, irmãos, muitos virão no nome do Senhor Jesus e falarão, é Ele, é Jesus, né? Jesus é o Senhor, e enganarão a muitos, porque estão falando no nome do Senhor Jesus, mas estão transformando a palavra do Senhor no evangelho barato, no evangelho que não salva. E isso tem acontecido, irmão, no nosso tempo tão firmemente, tão rápido, né, que basta você entrar na mídia aí, basta você entrar nas redes sociais que você vai ver quantas pregações e enganações. Tem muita coisa séria, por isso que nós precisamos depender do Senhor, para que Ele sonde o nosso coração, para que nós não sejamos enganados. A questão é essa, é nós sermos enganados. Para nós não sermos enganados, sabe o que precisa acontecer conosco, irmãos? Em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. E em segundo lugar, também que é muito importante, andar no Espírito. Conhecer a palavra e andar no Espírito vai fazer com que nós não sejamos enganados por ninguém. Por quê, irmãos? Porque nós não vamos buscar sinais. Porque o nosso anelo é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como isso precisa ser algo muito precioso para nós, né? Então vamos, a partir do verso 3, aqui o Senhor está lá no Monte das Oliveiras, no verso 1, o Senhor, no capítulo 1, no verso 1, o Senhor sai atrás do templo ali, e os discípulos com eles, e os discípulos dizendo para o Senhor, que pedras belas, que pedras grandes que há nesse templo aqui. Aí o Senhor, então, no verso 2, ele vai dizer, mas Jesus lhes disse, vês essa grande construção? Nada ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E então o Senhor começa a mostrar, e aí os discípulos chegam para ele, sabe? Tiago, os 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André. E faz essa pergunta, Senhor, quando isso acontecerá, né? E o Senhor Jesus, Ele diz no verso 4, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhe, vede que ninguém vos engane,
Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. E aqui que eu quero chamar a atenção, irmãos, como nós estamos assustados com os últimos acontecimentos do nosso país, no âmbito mundial também, rumores de guerra, né? Há uma tendência aí de uma terceira guerra mundial, e ela vai acontecer, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, porque a palavra de Apocalipse diz que a terceira guerra mundial, e está tudo se desenhando para isso. Irmãos, nós precisamos, na dependência do Senhor, glorificar o nome dele. Não devemos ficar abalados, porque tudo isso que acontecerá, irmãos, nós temos uma convicção, de que o Senhor cuidará de nós no meio dessa guerra, no meio das dificuldades, no meio do caos que virá, o Senhor cuidará da sua igreja. Irmãos, Ele cuidou do povo de Israel durante 40 anos no deserto, onde não tinha nada. E é isso que acontece, irmãos. Quando há uma guerra, o que sobra? O que sobra numa guerra, irmãos? E na época era uma guerra mais tranquila, né? E hoje? Né? Uma guerra cibernética, onde nós perderemos tudo, nossos bens. Uma guerra com armas hoje que é uma destruição em massa. Então, irmãos, e nós precisamos, no meio de tudo isso, estar olhando para o Senhor, com o nosso coração firme nele, né? Por isso que ele diz, cuidado para que ninguém engane vocês. Quando vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. E aqui eu quero chamar a atenção para a nossa vida em Cristo Jesus. Que quando esse dia acontecer, que nós seremos levados à presença de governadores, à presença de autoridades, para quê, irmãos? Para negar o nome do Senhor Jesus. Será que nós temos Cristo suficiente no nosso coração para nós não negarmos o nome do Senhor Jesus? Então, irmãos, como nós precisamos, porque o tempo está aí, está tudo se cumprindo, né? O Senhor Jesus diz que não passará essa geração sem que isso se cumpra, né? Quando ele falou ali, no ano 70, depois de Cristo, o templo foi destruído. O governador Tito entrou e devastou Jerusalém. Destruiu o templo, foi destruído. Então começou ali. E desde então a gente tem ouvido guerras, rumores de guerra, já há quase 2000 anos. Vem se cumprindo. E aí o Senhor coloca, isso é o princípio das dores, né? Então, lá atrás era uma, depois outra. Esses últimos 5 anos, como tem intensificado, irmãos? As guerras, os terremotos, os rumores de guerra, como isso tem se intensificado. E aí o que falta? A gente vê os sinais dos céus, né? As coisas que vêm acontecendo na própria natureza,
Tudo indica, irmãos, que o fim está próximo. Aí eu quero chamar a atenção para nós, o nosso coração. Como está a nossa vida diante do Senhor? Porque nós vamos ter que dar um testemunho, né? E olha aqui o verso 12. O verso 12, olha como é precioso. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Irmãos, isso já tem uma realidade no nosso país. Como isso tem acontecido, irmãos? Famílias contra famílias, pais contra filhos. Irmãos, isso é algo que nós precisamos ir aos pés do Senhor. E aí ele chega no verso 13, ele diz assim: sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí, se nós andarmos um pouquinho mais, irmos lá para Lucas, capítulo de número 21, olha que precioso quando no verso 18 e 19. Vamos ler o verso 17 também. De todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, olha a palavra do Senhor. Quando acontecer tudo isso, irmãos, quando acontecer que levar os cristãos diante dos reis, diante das autoridades, nós não devemos nos preocupar o que falar, porque o Espírito Santo nos dará a palavra nesse momento para testemunho do Senhor. E nós devemos ficar muito tranquilo, muito firme, porque nem um fio de cabelo da nossa cabeça se perderá. Essa é a palavra do Senhor, essa é a garantia que o Senhor cuidará de cada um de nós. E aí ele diz assim: e na vossa perseverança, no perseverar que nós vamos ganhando, que nós vamos ganhar a nossa alma. É que o Senhor vai ganhando a nossa alma. É que o Senhor vai ganhando, nós vamos anelando cada vez mais ao Senhor. Irmãos, e esse tempo serão poucos. Isso se cumprirá a palavra quando diz assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E aí, se nós perseverarmos, se nós firmar nosso pé no Senhor, nós seremos escolhidos pelo Senhor Jesus para reinar com Ele. Então essa é a garantia que o Senhor nos dá. Então não vamos ficar olhando a circunstância, não vamos ficar com medo do que pode acontecer. Nós devemos ficar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Como nós precisamos, irmãos, olhar para esses textos da palavra do Senhor e olhar que nada, o mundo clama por uma restauração, o mundo clama por uma paz que o Senhor não tem deixado, porque Ele diz assim: esse mundo acabará. Por quê? Porque precisa vir o reino. O reino de Deus precisa ser estabelecido para que o Senhor governe, para que o Senhor realmente tome posse do reino dele aqui na terra, né? E nós somos aqueles que temos o privilégio de poder participar desse reino, né? Onde ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Vocês foram fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quão precioso é aquele grande dia, irmãos, que nós vamos poder ouvir essa verdade tão gloriosa. Eu vejo cristãos no nosso país não tem impedimento de se reunir. No nosso país não tem impedimento de você abrir a palavra em qualquer lugar. Você pode ir em qualquer lugar, você pode abrir a palavra, você é livre para abrir
palavra do Senhor, para você dar um testemunho do Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, essa liberdade que nós temos tem feito de muitos cristãos libertinos, porque está muito fácil. Nós sempre esperamos para amanhã. E a coisa vai apertar, sabe por quê? Porque aqueles que são do Senhor precisam ser manifestados. E não vai demorar muito, irmãos, para que essa liberdade que nós temos seja tirada. Então, o tempo de nos preparar é hoje. Sabe, o tempo de nos preparar é hoje, porque virá tempos em que nós temos que ter uma escolha: Cristo ou o mundo. E que tristeza nós andar tanto tempo com o Senhor, conhecer tanto o Senhor, e naquele grande dia, e naquela situação onde o sistema vai nos colocar, nós olhar e dizer assim, não vale a pena optar pelo Senhor. Que tragédia isso, irmãos. Como nós precisamos ser homens e mulheres que não olhem as dificuldades, mas olhem para Cristo. Então nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Agora o Espírito Santo está ganhando a nossa alma dia a dia. Justamente para nós não ficar com medo dessa situação, guerras, rumores de guerra. Irmãos, a gente não tem ideia do que é uma guerra. A gente olha pela televisão, a gente tem uma noção muito rasa do que é uma guerra, sabe? Do que é uma destruição de uma cidade, do que é você perder tudo, sabe? O desespero que é isso. E se nós não tiver firmado no Senhor, nós vamos culpar Deus por aquilo que está acontecendo conosco. Mas a palavra já está dita, haverá guerras. Precisa acontecer isso, e isso precisa acontecer para que a palavra se cumpra, para que os meus sejam manifestados, porque nós, irmãos, vamos dar um testemunho para esse mundo, né? Como nós precisamos, e para isso, irmão, nós precisamos nos preparar. Para isso a palavra do Senhor sempre tem trazido uma palavra firme para nós. Irmãos, o dia que os irmãos ouviram uma palavra de gozo, né, assim dizendo assim, não se preocupem, porque Deus é amor. Não queiram mudar a vida de vocês, porque Deus é amor. Aproveite essa vida aqui, porque Deus é amor. Lá no final ele vai dar o jeitinho. Corra, porque ele não vai dar um jeitinho. O amor dele para nós é sempre aquela mão estendida de misericórdia, de amor, mas ele sempre vai trazer uma palavra de exortação, porque ele não quer perder nenhum de nós. E ele sabe, se ele não trazer uma palavra dura para nós, nós vamos ficar acomodados. Nós vimos lá, o amor de quase todos se esfriará. E é muito claramente isso que nós estamos vendo hoje. O amor das pessoas. E não vou nem falar das pessoas do mundo, irmão. O amor da igreja. Daqueles que confessam o Senhor. Sabe, o amor de muitos estão se esfriando, não estão se preocupando mais com os seus irmãos, com a igreja, com aqueles que estão no mundo que o Senhor quer chamar. O Senhor tem muitos aqui em Ariquemes, irmãos, que Ele chamou antes da fundação do mundo. E Ele está esperando eu e você se posicionar diante dEle. Sabe, nós temos orado muito. Senhor, cumpra-se a Tua vontade em Ariquemes. Senhor, restaura as vidas que o Senhor tem em Ariquemes. Senhor, levanta irmãos para pregar o Evangelho para aqueles que o Senhor tem em Ariquemes. Mas nós sempre colocamos, levanta, Senhor, alguém. Senhor, traz alguém para pregar. Senhor, e a gente ora muitas vezes, Senhor, leva alguém lá no hospital para pregar o Evangelho para aqueles que estão doentes.
E a gente nunca se coloca, Senhor, olhe para mim. Eu, Senhor. Eu quero ser a resposta da minha oração ao Senhor. Me capacita a mim. Irmãos, eu fico olhando para Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu a glória do Senhor, né? E ele viu toda aquela cena maravilhosa do Senhor Jesus. E é o mesmo que nós, cada um de nós, pela fé, nós fomos atraídos naquela cruz. Nós fomos ressuscitados, nós fomos sepultados juntamente com Cristo, e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E agora não é mais nós quem vive, é Cristo quem vive em nós. Nós temos visto, irmão, nós temos sentido isso no nosso coração, essa realidade no nosso coração. Nós temos percebido a glória do Senhor, o amor do Senhor para cada um de nós. Mas agora uma pergunta que eu quero fazer para mim e para você. Cada um de nós temos que responder diante do Senhor. Nós temos ouvido a voz do Senhor? Quando Isaías viu a glória do Senhor, o que aconteceu com ele? Ele diz: ai de mim, que sou homem pecador. Sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo, eu sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Né? E os meus olhos viram o Senhor. Então, quando ele se arrependeu, o que aconteceu? Aquele anjo veio tirando uma brasa do altar, tocou no lábio dele, tocou na língua dele e disse: a tua iniquidade foi tirada. Aonde foi tirada a nossa iniquidade, irmãos? Na cruz. Na cruz, quando nós morremos com Cristo. Então, quando aquela brasa tocou na língua do profeta, aí a palavra de Deus dizendo: eis que a tua iniquidade foi tirada. E aí, quando a iniquidade dele foi tirada, então ele ouviu o Senhor dizendo: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós temos tido essa comunhão com o Senhor, a ponto de ouvirmos a voz do Senhor? Como nós precisamos, irmão, daquele posicionamento de Maria aos pés do Senhor, onde o Senhor disse, lá em Lucas 10, Maria, quando ela fala para Marta ali, quando Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Uma coisa só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Por quê, irmãos? A comunhão com o Senhor nada interrompe. Essa comunhão com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, irmãos, nos dá coragem, porque não é nós mais, é o Senhor enviando, o Senhor falando, o Senhor conduzindo. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, é algo precioso. Então nós vamos poder dizer: Senhor, lá no hospital, tem alguém necessitando de uma oração, Senhor, e eu quero ir. Senhor, me capacite a mim. Quantas o Senhor tem na igreja dele, tem membros em todas as posições social de uma cidade. Tem juiz, tem advogado, tem médicos, tem garimpeiro também, tem fazendeiro. Em cada lugar o Senhor tem os seus. Tem caminhoneiro. Em cada lugar o Senhor tem os seus. Para quê, irmãos? Que um garimpeiro dificilmente ele vai ter acesso aos médicos, mas um médico tem acesso a eles. Sabe, os advogados. Em cada lugar nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor, porque Ele tem alguém para nós pregar o Evangelho. Ele tem alguém. Sabe, então como nós precisamos
da graça e a misericórdia do Senhor, para perceber que o fim está chegando. E o que nós estamos fazendo? Então, irmãos, como nós precisamos andar um pouquinho pela palavra para trazer ao nosso coração algo muito precioso da parte do Senhor. E eu convido os irmãos para nós ir lá para 1 Pedro. Lembre-se que a última palavra assim, para nós sermos perseverantes, que é na perseverança que a nossa alma vai ser ganha diante do Senhor, né? Na perseverança diante do Senhor é que nós vamos sendo ganhos. E aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 13 em diante, ele diz assim: por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja só, irmãos, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio. Cingindo é como que se nós... É a situação de você amarrar uma cinta. Amarrar uma cinta no corpo e apertar. Está firme. Então, nossa mente precisa estar firme no Senhor e sóbrio, para que nós possamos esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Cristo Jesus. Então, o nosso caminhar, irmãos, não é do jeito que nós queremos. Nós devemos cingir o nosso entendimento, amarrar o nosso entendimento firme no Senhor. A nossa mente é uma mente que não se aquieta. A nossa mente é uma mente rápida. Nós estamos aqui, nosso corpo está aqui, mas se nós não vigiar, nossa mente ela está acelerada para todos os lugares. E nós devemos trazer firme, cingindo o nosso entendimento e ser sóbrio para que possamos esperar inteiramente na graça que está sendo trazida a cada um de nós. Porque dia a dia, irmãos, o Espírito Santo tem falado com cada um de nós. No nosso devocional, sabe, irmão, nós temos entregado as nossas orações, temos entregado a nossa vida ao Senhor. E aí, se você entregou ao Senhor, como que está sendo o conduzir desse dia? É eu que tomo as decisões ou é o Senhor? Ou eu espero no Senhor? Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas quem decide as situações que estão acontecendo durante esse dia somos nós. Como isso precisa ser algo para nós irmos aos pés do Senhor, para Ele nos ensinar a entregar e descansar. Descansar nele. Saber que tudo aquilo que acontece conosco durante o dia tem a mão soberana do Senhor junto. Ele não perdeu o controle. E quando nós tomamos a nossa situação diante do Senhor, é nós tomando a decisão. É como fala aqui no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Então nós devemos ser filhos da obediência, cingir o nosso entendimento, esperar inteiramente na graça que está sendo trazido na revelação de Cristo Jesus, e nós devemos caminhar como filhos da obediência. Como filhos da obediência. Oh, irmãos, como muitas vezes nós somos desobedientes, como nós somos desobedientes. Se nós tivermos um filho desobediente, como isso entristece o nosso coração, como isso magoa o nosso coração, por termos um filho que não obedece às ordens, o caminhar. E aí eu fico olhando, nós ficamos bravos
nervosos com os nossos filhos. E Deus em relação a nós? Como nós precisamos aprender a andar em obediência, não nos moldando as paixões que nós tínhamos antes. Porque se nós nos moldar as paixões que nós éramos antes de crer no Senhor, então a nossa conversão de nada aproveitará. Nada vai aproveitar. E ele segue dizendo assim no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Será que isso é uma realidade nas nossas vidas? Será que o nosso procedimento tem sido um procedimento de um santo de Deus? Lembre-se, irmão, santo significa que você foi separado. Você foi separado por Deus. Você é dele. Você pertence a ele. Né? Então, ele é aquele que vai conduzir a tua vida. Né? Então, ele é santo e ele tem chamado santos para estarem junto com ele. Verso 16: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Também aqui traz uma exortação bastante grande. Nós devemos nos portar sabendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. E a gente olha na palavra do Senhor, assim como o Senhor agiu com Abraão, como o Senhor cuidou de Abraão, como o Senhor zelou pela vida dele, como o Senhor se revelou a ele, sabe? Naquelas passagens tão preciosas que a gente vê, é o mesmo Deus e é o mesmo tratamento conosco também, sabe? E aí nós podemos esperar, nós devemos nos portar com temor. Não é medo, não, Deus. Com temor é dizendo assim, é compreender a soberania do Senhor para as nossas vidas. É saber que Ele é aquele que conduz todas as coisas. Com temor durante o tempo da nossa peregrinação, porque a nossa passagem aqui é tão rápida, irmãos. A gente percebe nesses últimos 10 anos como passou rápido. E daqui a pouco, mais 10 anos. Será que muitos daqui 10 anos vão estar aqui conosco? Então, como é que a nossa peregrinação é muito rápida aqui nesse mundo? E nós precisamos saber que o tempo que nós temos aqui, nós devemos nos portar com temor diante do Senhor, reconhecendo a soberania dele e não olhando as circunstâncias. O grande problema, irmãos, é nós tirar o olho do Senhor e olhar para a circunstância desse mundo. Nós vamos pirar. Nós vamos ficar preocupados. Nós vamos ficar... A depressão vai começar. A angústia vai começar. Sabe? Porque nós vamos começar a pensar, puxa vida, olha aqui, agora que eu estou conquistando algumas coisas, né, nesse mundo, olha, vai virar um caos. Irmão, nós devemos tirar os nossos olhos. E aquilo que o Senhor nos dá, nós devemos cuidar, zelar, porque não é nosso, é do Senhor. E um dia nós vamos dar conta. Né? Nós vamos ter que dar conta. As esposas vão ter que dar conta da casa, do marido, dos filhos. Os maridos vão ter que dar conta da direção que eles deram para a sua casa, para sua esposa, seus filhos, porque não é nossa. A gente minha esposa, não, o Senhor é quem nos deu. Meu marido, não, o Senhor é quem deu. Os filhos, foi o Senhor quem deu. Será que nós estamos cuidando deles, zelando por eles, na dependência do Senhor? Porque um dia nós vamos ter que dar conta deles diante do Senhor.
não dá conta para a salvação, irmão, porque a salvação é obra do Espírito Santo. Porque muitos de nós sofrem querendo salvar os nossos filhos, querendo empurrar o evangelho de goela abaixo aos nossos filhos. Não é isso. Nós devemos dar um testemunho para eles. Nós devemos amá-los e corrigi-los. Corrigi-los, porque quem corrige ama, e quem não corrige não ama. Sabe? Então, isso nós devemos fazer. Corrigir na dependência do Senhor, porque um dia eles vão ter que prestar conta daquilo que eles fizeram, assim como nós. Agora, se nós formos pais negligentes, naquele grande dia, o Senhor vai conhecer o nosso coração. Você foi negligente diante do seu filho. Você não disciplinou quando deveria disciplinar. Você não orientou quando deveria orientar. Você não amou quando deveria amar. Né? Então, como nós precisamos, irmãos, saber que nada é nosso. Os nossos bens, que a gente tanto fala, ó, meu, vai queimar tudo. Vai queimar tudo. Não se preocupe. Se você tiver condições de viver uma vida farta aqui, na dependência do Senhor, viva. Se você tiver que viver olhando só para o Senhor e pelo alimento diário, viva com o coração contente. Sabendo que tudo é do Senhor. Nada é nosso. Ele que nos deu e Ele dá segundo a vontade dEle. E um dia nós vamos prestar conta de tudo isso. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o resgatou dentre os mortos e lhe deu glórias, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Sabe, irmãos, como nós devemos estar na presença do Senhor com temor diante do Senhor, porque, irmão, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Isso precisa bater no nosso coração assim com muita firmeza, sabe? Isso precisa bater como bateu naqueles homens que estavam lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, quando Pedro faz aquela primeira pregação do Evangelho e eles se desesperam. Lá a palavra diz que o Espírito Santo perfurou, a palavra perfurou o coração daqueles homens, a ponto deles irem para os apóstolos e dizer: que faremos nós, irmãos? Então que essa palavra ela precisa perfurar o nosso coração, irmão. Nós precisamos saber que nós fomos resgatados, não foi por uma simples compra, nós fomos comprados com o sangue de Cristo. O sangue do Filho de Deus, que não usou com usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi para aquela cruz. Se humilhou naquela cruz por causa do meu pecado e do seu pecado. E quando ele estava naquela cruz, como ele diz lá em João capítulo 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ele atraiu todos nós. Todos nós, irmãos. Então, como que nós vamos chegar naquele grande dia para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sabia. Todos nós sabemos, irmão, que nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. E o verso 22, ele segue dizendo assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de sementes corruptível,
mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sabe? Então, como nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor está, dia a dia, purificando a nossa alma. Para que, irmãos, purificar a nossa alma? Para que o nosso anelo seja somente para Ele. O nosso desejo seja somente para Ele. E não olhar a circunstância da nossa volta. Mas tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós poder ser grato. As tribulações que Ele tem nos dado, nós temos tido gratidão diante do Senhor pelas dificuldades? Ou só pelas coisas boas? Pela doença? Quando nós recebemos um diagnóstico, é câncer, será que nós temos glorificado o Senhor ou se desesperado? Sabe, irmão, como nós precisamos ir aos pés do Senhor e saber que nós somos dele e Ele nos conduz segundo o querer dele, para a glória dele. Né? Se é algo difícil, é para a glória dele. Se é algo bom, é para a glória dele. Então essa deve ser o nosso anelo para a glória do Senhor. Voltando aí um pouquinho no livro de Tiago, um livro para trás aí, irmãos, a palavra do Senhor é muito preciosa, que ela nos dá uma exortação, mas nos dá um encorajamento, né, para que nós possamos avançar nele. Tiago 1, verso 19, nos diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Oh, irmãos, como nós precisamos ser homens e mulheres da palavra de Deus. Como nós precisamos compreender, irmãos, que nós devemos nos despojar das impurezas que nós tínhamos antes de crer no Senhor. Quanta sujeira há no nosso coração ainda, irmão, que a palavra vai trazendo a revelação para nós. Porque, irmãos, lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é uma palavra, essa palavra, irmãos, ela é uma palavra viva. Ela penetra, ela divide, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra, ela divide alma de espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. É a palavra que expõe o nosso coração, irmão. É a palavra, não tem outra coisa para nós, para expor o nosso coração. Por isso é que a palavra que vai salvar a nossa alma, porque a palavra vai trazer a revelação de quem é Jesus para nós. É ela que vai mostrar para nós quem é Jesus, o que Jesus fez, o amor dele para com cada um de nós. Como nós precisamos esse amor, como nós vimos lá em 1 Pedro, que o amor, nós devemos amar uns aos outros, ter esse anelo de uns para com os outros, cuidar de um para com os outros. Sabe por que nós devemos cuidar de uns? Um amar o outro, um cuidar do outro? Porque Cristo habita em mim. Cristo habita no Jonathan. Esse mesmo Cristo que habita em mim, habita no Jonathan. Como que eu não vou cuidar dele? Porque Cristo, assim como o Cristo está me conduzindo, conduz a vida dele. Sabe, então nós estamos ligados, eternamente nós estamos ligados. Se nós pudéssemos compreender essa verdade, irmãos, como 1 Coríntios capítulo 12 vai trazer, que nós somos um só corpo em Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos os membros
desse corpo. E como membro desse corpo, nós estamos ligados uns aos outros. Então, mostrando o nosso corpo físico, irmãos, como uma parte. Você vai andando na rua, você tropica numa pedra e você vai cair. Para você não bater a cabeça, você não vai o braço quebra, mas ele vai. Ele se arrebenta, mas ele vai. Ele cuida. Por quê? Porque ele sabe que ele está cuidando do outro membro. Ele está evitando que a cabeça caia, que o corpo caia no chão. Então, primeira coisa, as mãos. Sabe? É um membro cuidando do outro. Eu não sei se os irmãos já perceberam, quando atira algum cisco, alguma pedra quando vem no olho. Como a pálpebra fecha rapidinho, né? Porque para proteger o olho. Pode bater nela, ela vai ficar roxa e tal, mas ela não deixou atingir o olho. Então é um cuidando do outro, um zelando pelo outro, né? Então, irmãos, a palavra, ela é essa poderosa graça que nós temos da parte do Senhor, que vai conduzir as nossas vidas, que vai expor muitas vezes o nosso pecado. Porque, irmão, não pense que o nosso pecado, se nós estivermos cometendo pecado, ele vai ficar oculto. Ele não vai. Sabe por quê? Que Deus vai trazer todo às claras. Porque Ele nos ama. E Ele não quer que nós permanecemos no nosso quarto secreto. Ele não quer. Ele quer limpar o nosso interior, Ele quer ganhar a nossa alma, Ele quer trazer tudo à tona. E o verso 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como nós nos enganamos, irmãos, como nós nos enganamos. Como a palavra tem vindo para nós, e muitas vezes nós temos dado de ombro com a palavra, não ligando para a palavra do Senhor. Como nós nos enganamos, irmãos, e essa palavra que vai julgar cada um de nós. Nós precisamos compreender essas verdades, irmãos, para que nós não chegamos naquele grande dia, sejamos tomados de surpresa. Ah, Senhor, eu obedeci até uma altura ao Senhor. Ele vai dizer, não, você não praticou a minha palavra. Minha palavra estava diante de você. Minha palavra foi trazida ao seu coração. Mas você amou mais o presente século do que a mim. Então, tudo isso, irmãos, é para nós perceber que o fim está chegando. E as coisas vão piorar. Não pense que vai melhorar não, irmãos. Ela vai piorar. Aí nós precisamos estar firmados em quem? O Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Ele que vai cuidar de cada um de nós. Não vai cuidar com abundância de coisas, mas Ele vai cuidar dia a dia. Assim como foi lá no deserto, era todo dia. O maná, todo dia Ele alimentava aquele povo todinho. Mas se eles acumulassem para o outro dia, estragava. E é assim que Ele vai fazer com cada um de nós. Não vai ser com fartura, como nós estamos acostumados, mas vai ser com a porção que Ele tem para cada um de nós. Agora nós precisamos ser fiel ao que Ele tem trazido para nós, para que então a palavra do Senhor se cumpra para a glória do Senhor. Amém, irmãos?